aplaudir Jesus no seu lugar? Pode sentar, queridos. Hoje é um dia de muita chuva, né, na nossa cidade. Dia que nós estamos aqui precisando da misericórdia do Senhor sobre a nossa cidade. Mas sempre teremos culto nesse lugar. Independente se tem chuva, independente se tem sol, independente se temos aqui centenas de pessoas, ou se temos dezenas de pessoas, ou uma única pessoa, nós estamos sempre adorando a Deus, sempre adorando ao Senhor, sempre celebrando o nome dEle. E eu sempre digo para o pessoal da equipe de louvor, a gente adora a Deus, nós louvamos a Deus, da mesma forma, semelhante a um domingo à noite, semelhante a uma igreja que a gente precisa colocar cadeiras, ou se temos muitos corajosos, muitos abençoados que vieram aqui nesse lugar, nesse dia. Descer para poder Jesus pela vida do seu irmão que está aqui com você nessa noite. Glória a Deus. E que coisa boa. Nem sabia que ia tocar hoje. Nem sabia que ia estar tocando hoje. Lembrei no final da tarde que o Xande passou para a minha mensagem, mas eu disse: Senhor amado, eu vou te louvar, mesmo aqui tocando um pouquinho. Dei tanto tempo sem tocar. Tem um ditado popular que diz assim: mas galão que levou gasolina nunca perde cheiro. A gente está tocando aqui, de anos atrás que a gente tocava, e a gente está aqui celebrando ao Senhor. Isso, quando a gente faz de coração, é adoração. E rapidamente eu quero trazer uma meditação para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Eu quero trazer essa meditação de forma... Vou tentar ser breve. E todas as vezes que eu falo isso, fica mais difícil, porque parece que quando eu falo isso, a gente alonga mais. Mas vou tentar ser breve, porque eu sei que tem pessoas aqui que vão voltar transporte público, outros vão voltar a pé, outros vão ter seus carros. Mas eu quero trazer essa meditação de forma simples e direta. Porque o que importa, irmãos, veja bem, não é a quantidade de palavras e muito menos quem traz a palavra. O que importa é que a palavra de Deus é a palavra que alimenta a nossa alma. É a palavra que traz alegria, conforto, consolo. É a palavra que o Senhor tem para a nossa vida quando nós a ministramos e quando nós a recebemos de coração. Mais uma vez, tudo isso é adoração. Tudo isso é adoração. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, é uma passagem extremamente conhecida. Jesus, capítulo 10, a partir do versículo 38, pode passar aí uma página. Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, se te dar de que minha irmã me deixe servir só, dize-me que me ajude. Respondeu Jesus, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Quem diz amém por essa palavra? Eu tenho certeza que você já pode ter ouvido uma pregação ou N pregações a respeito desse texto. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto. E realmente, o texto é muito claro quando diz que Marta estava ali preocupada em servir Jesus. Marta estava preocupada com as atividades. Marta estava preocupada com fazer. Marta estava com uma preocupação que é até compreensível e natural quando nós recebemos alguém que nós amamos na nossa casa, alguém importante na nossa casa. Era uma preocupação extremamente, aos olhos humanos, muito bem vista, porque o Jesus, amigo dessa família, estava chegando na casa deles, e Jesus ali já estava extremamente conhecido, que ela queria entregar o seu melhor. A gente não pode, irmãos, nós não podemos, ter uma visão superficial desse texto.
em sempre querermos recriminar Marta. Não, tem o seu valor em servir, existe o valor, mas existe algo muito além. Mas existe algo muito mais além do que o fazer simplesmente. Existe algo muito mais além do que aquilo que nós podemos dar de forma natural. E lembre-se, nós quando estamos servindo a Deus, louvando a Deus, o que vale não é a performance, o que vale é aquilo que está no coração. O que vale não são palavras bonitas, mas o que vale é aquilo que flui do coração com fé. É aquilo que flui do coração, e veja bem, e se puder ser o melhor, amém, que seja. Existem vários níveis vou usar essa palavra, vários níveis de adoração. Para estar aqui em cima, para estar aqui louvando, tem que ser bom. Não estou dizendo que os irmãos não, tem que ter algo a mais, tem que ter um plus no que diz respeito a Marta, no que diz respeito a fazer, a tocar, a ministrar, mas o coração é o que vale muito mais do que a performance. Quem está entendendo o que eu estou falando? É o que está no coração. Mas eu tenho que sempre dar o meu melhor para Jesus. A gente muitas vezes cai no erro assim, é para Jesus, então vai de qualquer jeito. Não, não vai de qualquer jeito, não posso. Eu não posso entregar algo que não tenha valor para o meu Deus. Eu tenho que sempre dar o melhor. Eu tenho que sempre dar o melhor, você tem que sempre dar o melhor. E como é que eu dou o melhor para Deus? Quando eu faço aquilo que eu fui designado por Ele, quando eu faço aquilo e faço muito bem. Você que é um professor, cada vez você ensine melhor. Se você atende o público, cada vez você atenda melhor. Se você tem um negócio, faça muito mais do que simplesmente atender um desejo ou necessidade do seu cliente, mas entregue sempre o seu melhor. Não retenha. Aqui existe essa questão de Marta, existe essa questão de Maria, mas também existe aquilo que estava no coração de Maria. Ela queria estar aos pés de Jesus. Ela queria crescer espiritualmente. Ela queria ter a sua alma ali alimentada pelo mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Eu não posso, nem você pode, nós não podemos ser ativistas religiosos. O que é um ativista religioso? Em outras palavras, é aquele camarada que ama a religião. Pastor, como é que o senhor está hoje pregando de tênis, camisa básica e calça no culto de terça-feira para estar de camisa, de botão? Não, meu irmão, está chovendo, eu não vou não, o tênis é mais fácil, molhar, vai enxugar. Você acredita que tem pessoas que se preocupam com isso? Ah não, peraí, se eu não for para a igreja de paletó, se eu não for para a igreja de gravata, ou se eu não, peraí, calma, peraí, não, só pode entrar na igreja de calça jeans, não pode entrar de bermuda. Para com isso. Isso é uma visão religiosa. Eu não posso usar batom, a mulher não pode usar batom, a mulher não pode usar brinco. Você deve usar, minha irmã. Deve usar o pó, o blush. Você deve usar a base. Irmão, quando uma mulher em casa, tem que ser quase expert nisso. Tem até número. Minha esposa assim, não, tem o número da minha base. Eu disse, pronto, agora deu. Tem que, não, peraí, mas, você não pode, querido, em nome de Jesus, isso é costume humano, isso são costumes dos homens, isso não é uma doutrina, não pode ser a doutrina da igreja, pode ser a doutrina da denominação, amém, que seja, mas eu não posso deixar de louvar a Deus por conta das doutrinas. O louvor e a adoração está muito acima disso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está muito acima. Eu tenho que louvar a Deus de coração, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só de você ter saído de casa hoje, nessa chuva, de estar aqui conosco, celebrando o Senhor, já mostra muito do coração de vocês. E você que está em casa também, você mostra muito, porque você também está aqui adorando, celebrando com a gente. É o que diz respeito àquilo que está no nosso coração, aleluia. Marta estava preocupada no serviço, mas existe algo muito mais nobre, existe algo muito mais além. Lembre-se, não desfazendo o que Marta fez, mas existe algo muito além, que é o quê? Que é receber do Senhor, que é ouvir a voz do Mestre, é ouvi-lo nessa estação. O que é que Deus tem falado com você nesse tempo, que você muitas vezes tem ouvido, mas não tem obedecido?
Quais são as palavras que Deus ele tem trazido para você nesse tempo? Olha, meu irmão, isso é que importa. As palavras de Jesus, o que é que ele tem trazido? Aqui, o texto não vai dizer, né, a totalidade do ensino de Jesus ali para Maria, para aqueles outros que estavam ali ouvindo. Mas existia o que? A voz do mestre. Domingo passado, quando eu preguei no culto das 18h30, eu cheguei e falei assim: Jesus disse: tendes ouvido isso, amai o teu próximo e pague com a mesma moeda ou pior os seus inimigos. Aí, ponto. Mas eu vos digo, sabe o que é que vale? É aquilo que Jesus está dizendo para a gente. Não é o que as pessoas, não é o que o mundo diz. O que vale é aquilo que o Senhor está falando para a gente. O mundo fala isso, a religião, misericórdia. Fala aí, está falando assim, está falando assado. Mas o que vale é o que Jesus está falando. O que vale é aquilo que está na sua bendita palavra. Conhecemos que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muito mais do que a performance. Você entendeu que tem que sempre dar o melhor. Mas muito mais do que uma apresentação aos homens que eu falo apresentação, até mesmo da nossa casa. O Senhor está preocupado com aquilo que está no nosso coração. Aleluia. E são 3 princípios nesse texto que eu quero trazer para vocês. O primeiro princípio é que as motivações do coração falam mais alto do que qualquer prática religiosa ou ritual. As motivações do coração falam mais alto, ou devem falar mais alto, do que qualquer prática religiosa ou qualquer ritual. Nesse modelo de adoração que Jesus estava trazendo aqui do reino de Deus, aquilo que importa é o nosso coração. Aquilo que motiva as minhas atitudes é aquilo que tem valor diante de Deus. O que ele está motivando? Vai ter valor. Não, eu quero, Pai, eu quero levantar minha mão, eu quero te adorar, porque eu estou precisando. Porque nessa canção, estou me encontrando nessa canção. Manancial, fonte de vida, o Senhor é o manancial, estou precisando dessa água no meu coração. E vem, Pai, é isso, irmão, isso é adoração, é aquilo que move o nosso coração, é aquilo que está movendo essa adoração a Deus. O coração voltado para Deus é muito maior do que simplesmente as práticas. Tem outra passagem de Mateus capítulo 15, que Jesus disse assim: Jesus porém disse: até vós mesmos estáis sem entender, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca e desce para o ventre é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. O que contamina é o homem, irmão, coração enganoso. Coração é a fonte de toda malignidade. Mais uma vez, Provérbios, acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Jesus vai falar, porque do coração procede maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São estas coisas que contaminam um homem. Mas comecem a lavar as mãos, isso não contamina o homem. Se você não entende o contexto que Jesus estava falando, deixa eu dizer para você. Os religiosos da época foram interrogar Jesus, porque os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. Em outras palavras, porque Jesus, até mesmo segundo eles, estava descumprindo a lei, mas Jesus não descumpriu nenhuma lei, nenhuma. Mais uma vez, o ensino de Jesus é esse. Muito mais do que o ritual, é a adoração que flui do nosso coração. É por isso, irmão, que o nosso coração todos os dias tem que estar rendido ao Senhor. E é uma tarefa que nós temos que fazer todos os dias. Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, protege o meu coração. Senhor, limpa o meu coração. Senhor, arranca do meu coração aquilo que não te agrada.
Porque lembre, não é do coração que flui o perfeito louvor. Eu posso pregar para pessoas nessa noite que o coração está angustiado, ou que estão com o coração cheios de ansiedades. Quem sabe eu prego para pessoas aqui que está cheia de não apenas dores, mas mágoas, ressentimentos. Tudo isso está guardado no coração. Ah, pastor, não posso ver fulano, porque se eu ver fulano andando no lado direito da calçada, eu atravesso e vou para o outro lado. Ah, não, pastor, mas eu estou muito ansioso nesse tempo. Os dias são maus, novidade, não é novidade nenhuma, os dias são maus. Mas, pastor, olhe, eu estou angustiado. Eu não sei se aquilo que eu estou fazendo vai dar certo. Eu não sei se essa semente que eu plantei, ou se esse negócio que eu abri, ou se esse estudo que eu estou fazendo, eu não sei se isso daqui eu vou prosperar nisso. Eu estou preocupadíssimo. Para com isso, basta cada dia o seu próprio mal, descanse no Senhor. Lembra do Salmo 46? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é isso que diz o salmista? Mesmo que os montes se transportem para o meio dos mares, mesmo que haja um terremoto sobre a terra, mesmo que haja grande confusão, é aí a diferença daqueles que servem a Deus e enxergam tudo de uma forma diferente, porque o meu coração está ligado, o meu coração está conectado com o coração de Deus. Eu estou ligado com a palavra de Deus. Então meu coração não pode estar cheio de ansiedades, não pode estar cheio de tristezas, adultérios, fornicações. Aqui, guarda o coração, guarda o olhar, guarda o seu olhar, meu irmão. Cuidado com o que você tem visto, para onde você tem olhado. Ah, pastor, mas não dá para a gente sair de casa. Guarde o seu olhar, converta o seu olhar. Minha irmã, converta os seus ouvidos. Vamos todos nós converter muitas vezes a nossa boca, a nossa língua. Irmãos, olha, essa questão de você guardar o seu olhar, de você guardar a sua visão, ter cuidado para onde você está olhando, eu levo isso muito a sério, muito, muito a sério. E já aconteceram, vou contar para vocês, aconteceram casos engraçados já, e ao mesmo tempo, quando eu saio muitas vezes para fazer uma caminhada, fazer uma corrida na praia, eu boto o fone e entro no meu mundo. É quase Nárnia. E vou aqui, não olho, meu irmão, aqui. Não olho para nada. Muitas vezes as pessoas vêm e falam e eu estou aqui correndo, estou aqui. Se eu ver, óbvio, se eu ver, a gente vai falar, vou cumprimentar, mas muitas vezes a gente não vê. Por quê? Porque, meu irmão, vê só, eu aprendi com um pastor amigo, se nós olharmos para o lado, se nós desviarmos o nosso olhar com aquilo que realmente é de Deus, é muito fácil nós sujarmos as nossas vestes espirituais. Guarde isso. As nossas vestes espirituais são alvas como a neve. Meu irmão, roupa branca é um negócio sério, é bonito, mas qualquer coisa suja. Assim também é a nossa vida espiritual. E tem uma vez, como eu disse, um fato engraçado. Eu estava aqui, estava correndo, estava vindo, e quando eu olhei assim para que eu me dei conta, estavam vindo uns 4 ou 5 rapazes, né? E eu vindo e eles vindo. E eu disse assim, nossa, se eu fosse para o lado, vinha uma bicicleta. Aí eu continuei correndo. Aí aqueles rapazes, que não eram muito rapazes, infelizmente, continuaram, e eu correndo assim, meu irmão, bufo, bati em 2. Um caiu, eu tive que parar, voltar, pedir desculpa. Por quê? O olhar fixo. Quando eu vi, já estava em cima. Desculpa aí, velho, levanta. O nosso olhar tem que estar firmado no Senhor. Tem que estar firmado no Senhor. Lembre-se,
aquilo que está no nosso coração, aquilo que vai fluir do nosso coração é muito mais importante do que rituais ou práticas religiosas. Sabe o que é a segunda lição que eu aprendo com esse texto? Adoração, irmão, tem que ser praticada em espírito e em verdade, assim como Jesus também nos ensinou. Adoração em espírito e em verdade. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe o que é o culto racional? É quando eu entendo que eu sou a oferta no culto. Você veio aqui cultuar a Deus. Hoje a gente não precisa trazer ovelha, passarinho, bezerro. A gente não precisa trazer isso. Porque o Cordeiro de Deus foi imolado na cruz do Calvário. O sangue já foi derramado. A oferta hoje no culto somos nós. Senhor, eu sou a oferta. Esse é o sacrifício vivo, santo e agradável. Senhor, recebe minha adoração. Senhor, recebe minha vida. Senhor, recebe esse culto. Culto racional. Eu tenho certeza que no santuário, quando eu chegar aqui nesse lugar, eu vou orar com fé, Deus vai ouvir a minha oração. Eu vou adorar e Deus vai receber o meu louvor. E isso é o culto racional. Quem está aqui diz amém? Esse é o culto racional. Esse é o culto racional. Vamos nos entregar em oferta, irmãos. Vamos entregar a nossa vida em oferta a Deus. O culto que agrada a Deus sou eu no altar que será consumido pelo fogo de Deus. Se o cara que não é crente escuta um negócio desse, diz que a gente está doido. Senhor, minha vida está no teu altar. Recebe. E o terceiro e último princípio desse texto foi que Jesus ele veio apresentar o Deus vivo, verdadeiro, de uma forma muito diferente do que aquelas pessoas estavam acostumadas. Estavam acostumados com o Deus da lei. Mas agora havia chegado o tempo da graça. Agora havia chegado o tempo onde Deus estava demonstrando todo o seu amor pela humanidade. Jesus veio do Pai para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus através do sacrifício dele na cruz. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Jesus, ele é o filho unigênito do Pai. Aquele unigênito que veio do coração do Pai. Ele não foi criado, ele sempre existiu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Não são 3 níveis de Deus, não. São os 3 ali: Deus Pai, Filho e Espírito Santo no único Deus. Pastor, não estou entendendo muito o que é isso. Querido, a melhor forma é você pedir para o Espírito Santo lhe ensinar. Porque tem coisas que só Deus para trazer a revelação ao nosso coração. Por mais que a teologia tente ensinar, você precisa de um relacionamento, de uma intimidade com Ele. Você precisa ouvi-lo para que o seu coração possa se abrir. Do unigênito, ele se tornou também o primogênito. Pastor, que teologia é essa? Unigênito, primogênito? Sim, ele é o unigênito, o primeiro, mas pelo seu sacrifício, como nos diz o versículo, deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Aí eu posso chamar Deus de Pai. Aí Deus agora recebe a mim e a você como filhos. Jesus é o unigênito, é o primogênito, e nós também passamos a ser filhos adotivos de Deus. Marta, você está preocupada com tantas coisas. Maria está aqui sentada,
ouvindo. Maria está aqui recebendo a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Querido, que nós possamos todos os dias desejarmos a melhor parte de Deus. Vamos desejar a melhor parte. A melhor parte chama-se relacionamento. A melhor parte chama-se termos a revelação de Deus aqui, Deus Pai ao nosso coração aqui nessa terra. A melhor parte é a gente poder adorar em espírito e em verdade. Lembre-se, espírito e em verdade, de coração, com fé, sabendo que Deus está recebendo a adoração. Que você possa ter recebido essa breve palavra, que ao mesmo tempo poderosa, palavra de ensino, palavra que traz aí, né, a revelação de Deus para mim e para você nessa noite. Você crê nisso? Você diz amém? Vamos ficar de pé para a gente adorar.